Voltar para ele é voltar para casa. E voltar para casa é sempre cheio de emoções, né? Quando a gente volta para casa, a gente também come muito. Então, assim, algumas pessoas dizem, caramba, mas arroz engorda, né? Então, não engorda não. O que engorda é 15 dias no Brasil comendo comida da mãe e o Jeg Burger. Estou muito feliz de voltar aqui. Como o pastor Orlando mencionou, nós vivemos na cidade de Hong Kong. Essa aqui é a bandeira da China. Hong Kong faz parte oficialmente da China, apesar de ter algumas liberdades que para o resto da China não existem. Uma delas, que a mim me é muito cara, é a liberdade de expressão religiosa. Enquanto para o resto da China existe uma série de regulações muito estritas quanto à possibilidade de se falar de Jesus publicamente, em Hong Kong existe a liberdade de expressão religiosa, mas não de utilizar instituições educacionais para se pregar. É por isso que lá em Hong Kong eu sou professor. Para o governo local eu sou professor de ética. Meu trabalho lá é dar aulas de ética e a missão é, através dessas aulas de ética, inspirar que meninos queiram saber o que há de diferente na Bíblia, o que há de diferente em Deus e que existe um Deus e tudo mais. Nós vivemos numa cidadezinha que não é muito populosa. Hong Kong tem 7 milhões para 8 milhões de habitantes, mas é uma cidade extremamente verticalizada. Uma das coisas que nos chamou a atenção quando chegamos a Hong Kong, é o tamanho dos prédios e a quantidade deles. E eu me lembro que um dia, conversando com a Manu, a gente se perguntava, como é que se conquista gigantes? Como é que se conquista gigantes? São gigantes de 50 andares, com muitas pessoas vivendo cada um deles, e não se pode ir lá e bater na porta para oferecer isso do bíblico, ou folheto, ou qualquer tipo de coisa. Não existe esse tipo de coisa. E eu lembro que alguém que estava no carro com a gente, um dos anciãos da igreja, ele falou o seguinte, olha, Mavi, gigantes se conquistam em nome de Jesus. Gigantes se conquistam em nome do Senhor dos Exércitos, como Davi fez. É um desafio grande, é uma cidade muito urbanizada, as pessoas não se falam, é tudo muito caro, então há uma necessidade muito grande de se trabalhar e de se trabalhar de maneira intensa para pagar as contas. Só para vocês terem uma ideia, um aluguel no centro da cidade de um apartamento com um quarto vai sair uma média de $1.500 americanos, alguma coisa aí perto de R$5.000. Então, é um desafio muito grande, mas maior que qualquer desafio é o Senhor. Maior que qualquer alcance das nossas mãos ou intelecto é o Senhor. Essa aqui é o lugarzinho onde a gente vive. Essa aqui é uma visão mais noturna da cidade. É uma cidade que não dorme. E graças a Deus, Deus nos deu a bênção de viver longe do centro da cidade. A gente vive numa zona mais... É um bairro perto de uma zona de reserva florestal. E é onde está o campus do colégio. Esse aqui é o símbolo do nosso colégio. Esse é o Hong Kong Samyuk, que é o Colégio Adventista de Hong Kong. Tem um monte de coisa ali que eu não sei, mas eu consigo te explicar o que está no centro de cima. Vocês estão vendo? Tem um caractere que está na parte central, na parte de cima. Você tem 3 fitinhas, 3 tracinhos. Esses 3 tracinhos são as mensagens angélicas. O símbolo da igreja adventista, em chinês, está sempre identificado com esses 3 tracinhos, que são as 3 mensagens angélicas, e esse símbolo que está acima é o símbolo para imperador dos céus. Ou seja, Deus e as 3 mensagens angélicas compreendem parte do que é a igreja adventista na China. Só para que a gente... muitas pessoas perguntam, e vai ser preso, e tem problemas legais. Em Hong Kong, nós podemos falar de Jesus. Existe liberdade de expressão religiosa. Não sabemos até quando, porque o governo da China tem cada vez mais intervido de maneira direta nas políticas de Hong Kong. Então, Hong Kong tem um executivo dependente da China, um legislativo dependente da China e um judiciário independente da China.
e uma política de imigração também independente. Mas, só para vocês terem ideia, no último dia 1 de julho, o governo chinês mandou um monte de tanques de guerra e aviões para fazer uma parada de comemoração, fazer um desfile de comemoração de devolução de Hong Kong das mãos dos ingleses para a China. Esse aqui é o lugar onde a gente trabalha. Essa é a entrada do colégio. A gente tem um símbolo ali da Igreja Adventista, embaixo a nomenclatura em chinês. E eu gostaria de informá-los que hoje não vai ser bem um sermão. Vai ser mais um testemunho do que a gente tem aprendido, de como Deus tem transformado nossas vidas lá no campo missionário. E a pergunta é, quem pode ser um missionário? Eu gostaria de pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias em Marcos capítulo 5, lá no verso 1 até o verso 20. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. E eu gostaria de orar mais uma vez. Agora, com as Bíblias abertas, eu gostaria de convidá-los a orar e pedir que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra hoje. Querido Espírito Santo, usa-me, Senhor, nesse momento como instrumento de transmissão da tua palavra. Traduz, Senhor, a tua mensagem a cada coração. Transforma-me a mim primeiramente, segundo a imagem de Jesus, e a todos nós, segundo a imagem do nosso Salvador. Senhor Espírito Santo, habita neste local, para que saiamos daqui cheio do teu poder, para pregar sobre a salvação que encontramos em Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, a partir do verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gesarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que a legião, indo ter com Jesus, verso 15, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saíssem deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Deus lhe fizera, e todos se maravilharam. Logo antes dessa história acontecer,
Jesus tinha acalmado o mar. Os discípulos tinham visto Jesus acalmar o mar com a força da sua palavra. Passou a noite e eles chegaram na margem oeste do mar da Galileia, na região de Gadara. E quando eles chegaram lá, era uma região basicamente desértica, com algumas aldeias, uma região de grandes desfiladeiros perto do mar. E ao chegarem na margem do mar da Galileia, 2 endemoniados, diz o relato de Mateus, vieram ao encontro deles. Ellen White disse que os discípulos fugiram. Eles tinham visto Jesus acalmar o mar, mas à vista de 2 endemoniados, que haviam se ferido com pedras e tinham grilhões em suas mãos, eles correram. E Jesus permaneceu. O capítulo 35, pelo menos a versão online, do Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus levanta a sua mão e as forças das trevas se detêm no mesmo instante. E Jesus começa agora um diálogo com esse rapaz. E ele diz, sai, e ele expulsa os demônios. E Jesus, então, faz uma pergunta para esse rapaz, qual é o teu nome? E em vez do rapaz responder, o demônio que o havia possuído respondeu por ele. E então ele diz, somos legião, é uma legião, porque somos muitos. O rapaz é curado, os demônios vão para os porcos morrem no precipício, os que apacentavam os porcos voltam para contar para o dono dos porcos e o pessoal da aldeia mais próxima. Eles ficam estatalados vendo aquela cena de 2.000 porcos precipitando-se no abismo e morrendo afogados. Em vez deles entenderem que era o Filho de Deus que havia libertado 2 dos seus conterrâneos, eles são tomados de um temor supersticioso. E quando todo mundo chega, eles veem a cena maravilhosa de 2 pessoas que haviam sido retiradas da sua família, haviam sido presas em grilhões, se tiravam desses grilhões e viviam em sepulturas. Esses 2 caras estavam agora aos pés de Jesus, escutando não sei que lindas palavras. E em vez de estarem felizes, eles pedem para que Jesus se retire. Esse rapaz, esse endemoniado, ele fica tão contente, eles ficam tão felizes, que quando Jesus indica que vai voltar para o barco, ele pede, Jesus, deixa eu ficar contigo. Deixa eu ficar contigo. Mas Jesus diz o seguinte, olha, você não vai comigo. Você tem uma missão, você vai voltar para a tua casa, para os teus, para a vila das pessoas que acabaram de me rejeitar. E você vai contar para eles quão grandes coisas eu acabei de fazer por você. Quem pode ser missionário? Quem foi libertado por Jesus. O que você deve contar para todo mundo? O que eu tenho condições de contar para você? Eu sou muito pior do que todo mundo aqui. Vocês me conhecem, muitos de vocês me conhecem. O Mala foi meu professor. Por favor, não conta nenhuma história. Muitos de vocês me conhecem de muito pequeno. Eu só posso te dizer o que Jesus fez por mim. Como aqueles endemoniados também só tinham condições de contar o que Jesus fez por ele. Se Jesus fez alguma coisa por você, se Jesus te libertou, em nome de Jesus, conte para os da tua casa. Volta para a tua aldeia, volta para os teus amigos e conta o que ele fez por você. Conta o que ele fez por tua família. Isso é ser um missionário. Às vezes a gente fica impressionado com o tamanho das necessidades e do desafio fora. Mas existe um desafio igualmente grande aqui. Eu tenho dito para os meus amigos com quem a gente conversou esses dias, que parece que naquela parte do mundo onde eu vivo, o inimigo tem trabalhado e tem aprisionado pessoas pela ignorância. As pessoas não sabem quem é Jesus. Mas aqui tem trabalhado com a banalização. E eu sempre fico impressionado ao passar pelas ruas e ver algum nome de uma igreja nova. Algum nome de algum ministério, ou de alguma coisa, algum movimento, alguma seita que surge. O desafio é o mesmo, porque o inimigo é o mesmo. Eu queria contar para vocês uma história de uma família
que eu conheci numa viagem que nós fizemos com o grupo do colégio a um país próximo, ao Camboja. Esse aqui, à minha esquerda, é o senhor Tim. Ele é um professor de biologia e quando ele se casou com a sua esposa, essa aqui que está aqui ao seu lado, ele sentiu uma vontade muito grande de compartilhar o que Deus tinha feito por ele. Então, ele se inscreveu no programa da ADRA e ele foi enviado para as Ilhas Fiji para ser missionário. Eles viveram 1 ano nas Ilhas Fiji e decidiram voltar para a Austrália para estabelecer uma família. Tiveram 2 filhos. E no meio desse caminho, o coração deles foi de novo movido pelo Senhor para que eles se tornassem missionários. Eles então procuraram a agência humanitária da igreja, a ADRA, e eles tinham um programa agricultural no Camboja. Mandaram eles para o Camboja, mas acontece que no momento em que eles chegam, alguns meses depois, há um golpe de Estado no Camboja. Quem toma o governo é um rapaz chamado Pol Pot. Era uma pessoa extremamente inteligente, com ideias psicopáticas muito fortes, e ele instala uma espécie de comunismo rural. Ele retira alguns exemplos de comunidades no norte do Camboja, já perto da fronteira com a Tailândia, onde não existia propriedade privada, não existia dinheiro, não existia nenhuma espécie de maneira de intercâmbio de valores. E ele então instala essa espécie de ditadura no país. Começa então a caça às bruxas. E a caça às bruxas era caça a qualquer tipo de pessoa que fosse insurgente ou que representasse um perigo à nova ideia instalada no país. O Pol Pot foi bastante fortalecido pela recente vitória do Vietnã e a retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã, que fica bem pertinho. O governo Vietcong ajuda o estabelecimento desse governo no Camboja e começam agora a retirar todos os estrangeiros, e os que ficassem seriam assassinados. No meio dessa maluquice, Mr. Tim e a sua esposa tinham 2 filhos. O menino daqui de azul, de camisa azul escuro, ele tinha 2 anos, é o Steven, e o outro, o Mike, tinha 1 ano de idade. Eles viviam numa pequena casinha de madeira na capital do país, Phnom Penh. E eles agora estavam com um dilema. A ADRA decide tirar todos os seus funcionários do país, porque o país estava em guerra civil. E eles, no momento em que a ADRA iria mandar um carro para levar todos ao aeroporto, porque eles sabiam que as tropas insurgentes estavam chegando na capital, eles tiveram um sonho. E o sonho simplesmente dizia que eles ficassem. Eles decidiram ficar. E eles ficaram no país. Primeira noite em que eles ficaram, depois que o comboio da ADRA saiu e o comboio de todas as instituições internacionais saíram, começou uma batalha na frente da porta deles. Eles tinham uma casinha de madeira, esconderam-se embaixo da mesa, enquanto as balas ricocheteavam na frente da casa e alvejavam as paredes. Em um dado momento, uma granada explode na escadaria da casinha deles, a porta se abre, e quando ele vai para fechar a porta, tem alguns soldados apontando fuzis na porta deles. Os soldados iam invadir a casa deles. E graças a Deus, os soldados começam a escutar os tanques do exército vindo, fogem, deixam eles para lá e eles conseguem trancar a porta com um barbante. No próximo dia, o bairro onde eles estavam estava todo desolado, um monte de gente morta pelo chão, e eles decidem ir para o interior, perguntando-se, o que Deus quer para a nossa vida? A família da Austrália praguejando eles, os avós pensando que esses doidos levaram os meus netos para ser assassinados nesse país maluco. E eles com a convicção de que haviam escutado a voz do Senhor. Eles ficam no interior, perguntam-se, o que é que a gente vai fazer agora? Eles tinham algumas economias guardadas em cédulas, em dólar, não existia banco para depositar nem nada. E então eles começam a perceber que mesmo no interior havia uma quantidade enorme de crianças andando nas ruas. E eles decidem adotar essas crianças, mesmo ilegalmente, porque não havia sistema para passar o nome por papel nem nada. E eles começam a adotar essas crianças.
começam a viver com essas crianças. Encurtando a história, depois de 25 anos de existência, hoje, esse orfanato é a única instituição de grande porte que a igreja tem em toda a região da Indochina, que compreende Vietnã, Camboja, Tailândia, Mianmar e Laos. São 315 crianças. Essa foi uma foto que eu tirei na primeira manhã que eu estive lá. 315 crianças vivendo, comendo, alimentando-se nesse orfanato. Quem é que pode ser missionário? Se Jesus fez alguma coisa por você, se Jesus te salvou, em nome de Jesus, faça alguma coisa, porque Ele está voltando muito em breve. Se engaje na missão da igreja. Você é membro da igreja do campus, engaje-se na missão dessa igreja. Não permita que nenhuma pedra fale por você. Fale você mesmo. Não deixe a pedra tomar o seu lugar. Lembra o que Jesus falou? Se vocês não pregarem, até as pedras clamarão. Não deixa que pedra fale no seu lugar. Esse rapaz, e eu gostaria de convidá-lo a voltar para o texto, lá no começo do verso do capítulo 5, a Bíblia diz que ele vivia em sepulcros, no verso 3. Você consegue pensar comigo o que é viver em um sepulcro? O que é viver num cemitério? Ele vivia onde a morte habitava. E assim somos todos nós, antes que Jesus nos liberte. Afinal de contas, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Jesus também diz no verso 10 do capítulo 10 de João, que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Esse rapaz vivia onde a morte reinava. Assim somos todos nós, antes de sermos libertados por Jesus. Se tem alguém aqui na igreja, nessa manhã, que ainda vive onde a morte reina, que ainda não tem o Filho, portanto não tem a vida, em nome de Jesus, entenda que Jesus te ama, e Ele deu a vida por você, para que você retribuísse o amor dEle por você. Ele te ama. Jesus recebe aquele homem endemoniado, ou aqueles homens endemoniados, sangrando, indignos, maltrapilhos, e parece que o texto indica que eles também estavam nus, vivendo no meio de sepulcros. O texto também menciona no verso 4, diz assim: pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Aqui existe uma ironia muito grande. O verso diz que ninguém podia subjugá-lo, mas quando Jesus pergunta o nome dele, quem responde é o demônio. Ora, quem o havia subjugado? Essa é a ilusão de todos que fazemos parte do grupo dos pecadores que comprazem-se, que têm prazer em pecar. Há a ideia de que ninguém está te subjugando. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu bebo o que eu quiser, eu como o que eu quiser. Eu vou para a igreja se eu quiser. Existe a falsa impressão de que você está livre, quando de fato o inimigo nos subjuga. E somente o poder de Jesus Cristo pode te livrar, pode livrar a mim. O verso 5, aliás, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Amigo, pare para pensar, quantas vezes você se feriu quando você desobedeceu a Deus? Eu posso dizer que eu me feri muitas vezes. O verso também diz que ele vivia clamando. Eu não sei o que é que ele clamava, mas seguramente ele deveria estar pedindo ajuda, deveria estar gritando de forma desesperada, sem que ninguém o conseguisse ajudar. As pessoas que deveriam tê-lo no seu grupo familiar tentavam controlá-lo, mas ele, descontrolado por sua possessão demoníaca, quebrava os grilhões e feria-se com pedras. Talvez você nunca tenha vivido essa experiência,
de estar nu, com grilhões nos braços, ferindo-se com pedras. Mas talvez você frequente lugares que você não deveria estar frequentando. Talvez você use palavras que não deveria estar usando. Talvez você come o que não deveria estar comendo, beba o que não deveria estar bebendo. Existe a falsa ilusão de que longe de Jesus somos livres e ninguém nos subjuga. Quando de fato as forças do inimigo estão subjugando. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Quem tem Cristo verdadeiramente é livre. Quem não tem Cristo é escravo. E deixa eu te perguntar de novo, o que Jesus fez por você? O que Ele tem feito por você? E como eu falei, esse sermão é mais um testemunho, eu queria te contar mais uma história. Entre 2 e 3 meses, depois de termos chegado em Hong Kong, o nosso filhinho ainda estava se acostumando, ele saiu daqui com 2 meses de idade, ainda estava no processo de aprender a dormir a noite inteira e tal. E com a mudança de fuso horário, esse processo ficou um pouco mais longo. E num dia de manhã, num sábado de manhã como esse, a minha esposa tinha passado a noite, muitas partes da noite acordada com ele. E às 6 e pouca da manhã, eu assumi o plantão de ficar com o menino. Peguei a criança, fui passear na frente de casa, esperando o tempo para a gente se arrumar e ir para a igreja. Perto de casa, tinha um arbusto, como esses arbustos que tem aqui, com essas florezinhas amarelas ou vermelhas, que os meninos de vez em quando pegam para tomar o néctar ou coisa parecida. Pelo menos eu fazia isso. E ele viu essa plantinha e, eu sei lá, eu acho que ele reagiu à planta. E eu falei assim, caramba, vou deixar ele pegar na plantinha. E aí ele tem a mania de ficar apontando o dedinho dele assim, para onde ele quer ir ou coisa parecida. E aí, no momento em que eu cheguei perto da planta, alguma coisa falou muito forte no meu coração e falou o seguinte, não deixa, vai para casa. Eu obedeci, peguei o bebê, coloquei no meu braço direito e voltei para casa. Mas quando eu cheguei na porta de casa, me veio o pensamento imbecil de dizer, por que eu não vou voltar lá e pego a planta e dou para ele? E lá vai eu, voltando para a plantinha. Chegando perto da planta, eu tenho Elias no meu braço direito e vou com o meu braço esquerdo, com a minha mão esquerda, pegar a plantinha. Quando eu me aproximo do arbusto e ponho a minha mão na flor e pego a flor, eu sinto uma picada no meu dedinho esquerdo, da mão esquerda. No momento, eu pensei, caramba, que abelha forte, hein? Que abelhão, um besourão danado que me picou aqui. Falei, que é isso? Puxa vida, está doendo. Apertei o meu dedo e vi 2 gotinhas de sangue. Eu falei, Jesus, uma cobra me picou. Eu voltei para casa com a criança no braço. Chegando em casa, acordei a Manu. E na hora que acordei a Manu, eu falei, Manu, com a cara de assustado, né? Manu, acorda aí. E ela me acordou com uma pergunta. Uma cobra te picou? Ela tinha perguntado isso porque a gente tinha visto muitas cobras no campus. Aí eu falei, então, dessa vez foi. Ela falou o seguinte, pega os documentos, pega o bebê, que eu preciso ir ali fora. Eu tinha que identificar a cobra, né? Gente, se o seu filho não está nos bravadores, coloca hoje. Coloca hoje, porque a gente aprende esse tipo de coisa lá. Aí fui lá para identificar a cobra, identifiquei a cobra, voltei para casa, peguei fio de costurar, fiz um torniquete no pulso. A Manu já estava com bolsa, com documento, com dinheiro, com não sei o que lá, agora vamos procurar ajuda. O campus do colégio é muito pequeno e tem pouca gente vivendo lá. A gente também não conhecia ninguém, não tinha telefone de ninguém, tinha telefone dos meus chefes que moram fora do campus. E aí falei, caramba, a gente vai para onde? Fomos para a ponto de ônibus. Graças a Deus, alguém tinha me identificado, alguém da igreja, nos pegou e com 25 minutos depois da picada, a gente já estava no hospital. Quando a gente chegou no hospital, eu informei para eles, olha, foi uma cobra verde com um rabo laranja.
E eles rapidamente identificaram que era chama-se de víbora verde do bambu. Pelo menos assim se diz em inglês. Víbora verde do bambu. E eles falaram, olha, graças a Deus que você está aqui. Não, eles falaram, ainda bem que você chegou aqui rápido, porque você teria uns 40 minutos de vida. Eu falei, Jesus, muito obrigado. E no momento que eles me disseram isso, eu percebi que naquele momento, Deus tinha acabado de salvar a vida do meu filho. Se a picada tivesse sido nele, ele teria algo em torno de 10 minutos de vida. Por conta dos batimentos cardíacos, que são bem mais acelerados, e tudo, e o corpinho é bem menor, a toxina se espalharia muito rápido. Fui para o hospital. Chegamos lá no hospital, me internaram, está ali naquele cantinho a minha mão foi inchando, daqui um pouco parecia uma bexiga dessas de água, sabe? A gente bota uma bexiga d'água, eu ficava até brincando, era até legal. Mas eu não estou afim de fazer de novo, tá? A minha esposa deixou lá as coisas, me colocaram lá dentro, administraram o soro antiofídico, e ela voltou para casa para ajeitar umas coisas e tal, me trazer roupa para mim. E depois de 1 hora, 2 horas, chega o doutor para me explicar uma segunda complicação. Ele me falou o seguinte, olha, a toxina ficou bastante reclusa no seu braço e na parte superior esquerda do seu peitoral. Parece que pouco da toxina chegou nos seus órgãos vitais, mas existe ainda um risco de falência renal. Fiquei bem preocupado. No término, depois dos 4 dias internados, a gente foi liberado, mas eu teria que voltar a cada semana por 1 mês para fazer testes no rim. E graças a Deus, está funcionando. Jesus salvou a minha vida. E eu estou te contando isso, porque assim como o endemoniado, eu preciso te contar o que ele fez por mim. O que é que Jesus fez por você? O que Jesus tem feito por você? A história segue. E esse endemoniado, lá no verso 6, ele diz o seguinte: quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. Querido amigo, eu preciso falar para você que é jovem. Tem muita gente que pensa ou que fica com vergonha de orar porque você está longe de Deus, porque você está afastado do Senhor, porque você não está vivendo a vida que deveria estar vivendo. Em nome de Jesus, do jeito que você está, se você está vendo Jesus ainda que de longe, corra e o adore, aceite a Jesus na sua vida. Vá do jeito que você está. Mateus no capítulo 11, no verso 28, Jesus faz um convite, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todo mundo que está em pecado, e é Jesus quem vai te libertar. Aquele endemoniado olha a Jesus de longe, vê Jesus de bem longe, e ele corre para adorá-lo, lutando com as forças do demônio que o escravizava. Ele corre e o adora. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. E no verso 9, Jesus lhe pergunta: qual o teu nome? Qual o teu nome? Jesus estava perguntando para aquele homem, não para o diabo. Jesus está perguntando para você: qual o teu nome? Qual é a tua identidade? Com o que você se identifica? No meio daquela visão tosca de ser humano, com correntes nas mãos, corpo sangrando, provavelmente nu, Jesus pergunta: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade, filho? Jesus tenta restaurar a dignidade que a possessão demoníaca havia retirado dele. Jesus restaura a identidade daquele rapaz.
A verdadeira identidade dele. Amigos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Jesus nos chama família. Ele não se envergonha de ser nosso irmão, também o nosso pai, também o nosso Criador. Você é um filho de Deus. Portanto, não permita que o pecado diminua você à categoria de lixo, porque você é um filho do Senhor, precioso aos olhos de Deus. O pecado quer te colocar no chão, mas Jesus Cristo quer que você reine com Ele pela eternidade. O pecado quer te matar. João 10, verso 10 diz que o ladrão vem para roubar e matar, mas Jesus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância, não é qualquer tipo de vida. Deixa eu contar para vocês mais uma história. Esses aqui são os meninos do nosso estudo bíblico. A maior parte deles são chineses, tem uma menina russa ali no final. E esses meninos, a maioria deles são de famílias muito ricas, famílias que têm negócios, têm grandes fábricas, e eles têm uma noção muito pequena de si mesmo. Deixa eu me explicar melhor. Na cultura chinesa, o que vale é o status, o que vale é o que você é em sociedade. E existe uma coisa chamada perder ou ganhar cara, pelo menos assim seria uma tradução grosseira do termo. Então assim, você subiu um posto na empresa, foi promovido, ganhou cara. Comprou um carro novo, ganha cara. Comprou uma casa nova, ganha cara. Passou numa faculdade muito importante, ganhou cara. E eles têm muito essa coisa de honrar o nome da família, honrar o nome dos ancestrais. E o que existe basicamente para os meninos e para os adolescentes é uma grande cobrança. Como eu falei para vocês, o ritmo de vida em Hong Kong é muito acelerado. Os preços das coisas são muito altos. Então, eles precisam trabalhar muito para se manter, não somente o custo de vida, mas o status social. E Deus tem dado a oportunidade da gente de começar com esse pequeno grupo de estudo da Bíblia. E tudo começou no dia que eu decidi dar um abraço naquele menino que está ali atrás. Sou fãzaço desse menino. E eu acho que eu me vejo muito nele. Rebelde pra caramba. De difícil lidar. Sabe aquele menino cabeça dura? Difícil de lidar com o menino. Super rebelde. Numa oscilação de humor absurda. Ele sofreu muito com a família dele. Eu não sofri tanto não, tá? Eu levei um cipózinho de goiaba, mas faz bem de vez em quando. Eu precisava. E um dia, terminando a aula, eu fiz um elogio a ele fez um negócio que ficou legal, ele deu uma resposta muito legal nas aulas de história. E eu falei, cara, muito massa a tua resposta. Valeu por ter contribuído. Porque, inclusive, responder o professor na sala de aula é um ato de rebeldia e de desrespeito absurdo. Lá não se responde a professor na sala de aula. Mas eu sou brasileiro, eu estou acostumado com a aula mais dialogada, né? Falando, e aí, galera, isso aqui? E o grilinho, o silêncio reinava. E eu insistindo, até um dia que ele decidiu rebelar-se e deu uma resposta, a resposta foi muito boa. Eu falei, cara, que massa, obrigado aí por ter contribuído na sala de aula. Eu abracei ele. Na hora que eu abracei ele, ele fez assim. Tipo assim, o que é que você está fazendo, maluco? Aí eu saí e falei, cara, obrigado, hein? Eu fiquei sem graça também, dei uma gafe, né? Peguei minha mochilinha e fui embora. Uns 4 dias depois, ele contribuiu de novo na sala de aula e eu elogiei ele de volta. E aí eu saí da sala de aula, né? Na saída assim da aula, eu peguei minha mochilinha e falei, velho, eu só vou dar um legalzinho assim de longe, porque sei lá, vai que ele rola um golpe de Kung Fu aqui e eu fico ruim, minha capoeira não está bem afiadinha. E aí, quando acabou a aula, ele ficou por último, se aproximou de mim e fez assim. Eu acho que ele entendeu que aquilo era abraço. Aí eu peguei assim, levei uma ombrada, falei, pô, ele está abraçando aí. Abracei.
está abraçando, abracei o menino. Aí, a partir disso, a gente falou, olha, a gente conversou sobre o assunto e tal, era um assunto da Guerra Civil Americana. Eu convidei ele para almoçar lá em casa. A Manu prontamente falou, puxa, vamos lá convidar os meninos. Chamei ele, mais uns amigos, fomos comer lá em casa, e a partir desse momento, a gente criou um vínculo interessante de amizade com esses meninos. Eles acharam muito estranho o fato de um professor estar conversando com os alunos fora da sala de aula e depois convidar para casa. Mas aí eu conversei com o meu diretor, ele comunicou aos pais, disse que não teria nenhum problema. A gente convidou esses meninos e, a partir daí, começou o nosso primeiro grupinho de estudos bíblicos com os alunos fora do ambiente escolar. No ambiente escolar, a gente pode ter algum problema com o departamento de educação, mas fora do ambiente escolar, a gente pode fazer isso. E essa é uma história que me comove muito. Pode parecer pequenininha, a história de um abraço. Mas hoje, esse menino decidiu ir para o mesmo orfanato que a gente visitou no Camboja, e ele está passando todo o tempo do verão lá com o Mr. Tim, aquele missionário australiano que foi para lá. Ele fez um estudo bíblico antes de ir, a gente estudou a Bíblia só uma vez, mas ele decidiu ir para lá, e eu não sei como eu vou encontrar esse menino, mas eu acho que eu vou encontrar um menino muito diferente. O que é que Deus fez por você? O que Jesus tem feito por você? Então, esse endemoniado lá de Gadara, acontece esse fato esquisito de Jesus decidir livrar o rapaz, e então os porcos precipitam-se no mar, todo mundo fica achando ruim, as pessoas reclamam do fato de Jesus ter permitido isso, e então esses rapazes, eles de alguma forma são vestidos, e me parece que é um paralelo muito bonito com Gênesis capítulo 3, quando Deus veste Adão e Eva, ele também é vestido, é devolvido a ele a sua dignidade. E então, ele pede para ficar com Jesus. Ele pediu para ficar com Jesus. Mas Jesus tinha uma coisa melhor para ele. Tinha algo mais especial para ele. Deixa eu te contar mais uma história. Infelizmente, tem que ver com outra cobra. A mãe da Manu foi visitar a gente lá. E um dia, é que lá tem muita cobra, desculpa. Eu preferia estar contando história de koala para vocês, mas lá tem um monte de cobra. Um dia a mãe da Manu foi visitar a gente. Saímos no domingo, umas 3 horas da tarde, fomos para um local para comprar algumas coisas. Na hora de sair, as luzes estavam apagadas, porta fechada. E na volta, quando a gente chegou, umas 6h30, 7 da noite, de longe eu vi que que a luz estava acesa, a luz da sala. Falei, gente, que negócio é esse? A gente apagou a luz está acesa. Aí eu já falei assim, né, meninas, fica para trás que vai rolar aqui um problema com o ladrão chinês, hein? Não, mas ele, na verdade, está morrendo de medo, tá? Aí fomos para a porta, e lá são 2 portas. Tem uma porta externa e tem uma porta interna, né? Na hora que a gente abriu a porta externa, não dava para ver nada porque estava escuro. Mas quando a gente abriu a porta interna, tinha essa cobrinha entrando dentro de casa. Essa é uma cobra que não mataria um ser humano adulto, mas poderia causar sérios problemas para um bebê que estava engatinhando, no meu caso, meu filho de novo. E no final dessa história, a gente viu a cobra, eu fui, peguei um guarda-chuva, tirei a cobra dentro de casa, fotografamos, eu matei a cobra e jogamos fora. Bom, não podia levar para casa, né, para criar, botar coleira, não tem condição. Chegamos em casa, e sabe aquele momento em que a gente se dá conta de que acabou de acontecer na frente dos nossos olhos um livramento do Senhor? A gente se abraçou, oramos, e a pergunta que a gente se fez, quem foi que abriu a porta e acendeu a luz? Amigo, eu não sei te dizer o nome do anjo, mas eu sei que Deus livrou a vida do meu filho pela 2ª vez. E é por isso que eu estou te contando aqui. Assim
como os endemoniados de Gadara, que não mereciam nada, que estavam humilhados pelo pecado, queriam estar perto de Jesus, mas em vez de permitir que eles ficassem perto de Jesus, Jesus diz para eles: vá contar o que eu fiz por você. Vai e conte o que eu fiz por você. Amigo adventista do sétimo dia, amigo cristão, amigo visitante, o que Jesus fez por você? Lembra do momento em que você também estava dominado por alguma espécie de pecado? Quem pode ser missionário? Quem pode pregar o evangelho? Todo aquele a quem Jesus libertou. Afinal de contas, todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Como um missionário. E esse aqui, aquele grupinho que começou com a história do abraço e tal, transformou-se nesse grupo. O grupo se chama Doce de Leite. E não é nenhuma espécie de tradução do chinês, tá? É porque a Manu tinha levado o doce de leite da Argentina, e no primeiro almoço que a gente fez, a gente deu doce de leite para eles como sobremesa, e eles ficaram malucos com o negócio, e aí no final eu falei: e aí, como é que a gente vai chamar o nosso grupo aqui agora? Aí eles pensaram, isso aí, é doce de leite. Eu falei: beleza. Terminamos nos chamando Doce de Leite, e desse grupo surgiu o primeiro batismo que a gente teve na escola, o único batismo que a gente teve na escola durante todo o ano. Só para vocês terem uma ideia, o alvo da igreja do campus é de 5 pessoas. Esse é o nosso alvo por ano, de 5 alunos. E pela graça de Deus conseguimos um. Essa menina estuda na escola adventista de lá há 5 anos, 4 anos, aliás, esse foi o 5º ano dela. Mas nunca tinha recebido estudos bíblicos, e nesse grupinho que a gente formou, a gente começou a convidar amigos, e os amigos, e pedia que os meninos convidassem mais amigos. Ela decidiu fazer parte do grupo. E um dia, de livre e espontânea vontade, ela veio me perguntar. Ela perguntou assim: professor, quantas pessoas te batizam? Eu falei: como assim quantas pessoas te batizam? Não, é porque eu queria que fossem umas 3. Eu falei: mas por que fosse as 3? Não, eu queria que fosse o pastor da igreja, eu queria que fosse um outro pastor coreano que havia recebido quando ela chegou, e eu queria que fosse o senhor. Eu falei: então, não funciona bem assim. Ela decidiu batizar-se, mas a família era bastante oposta à ideia. Eles são budistas, de tradição budista, e eles acreditam que romper com essa tradição é desonrar o nome da família e desonrar tudo que eles fizeram. Ela começou a estudar a Bíblia, decidiu batizar-se, e os pais, e a gente começou a orar pelos pais. Mas antes de terminar a história dela, deixa eu te mostrar uma foto. Essa aqui é uma das fotos que mais me inspira. Não foi tirada por mim, foi tirada por um dos meninos, eles me enviaram. Essa menina também é de família budista, e um dia ela ficou sabendo que ela não vive no internato. Ela ficou sabendo que a gente tinha um grupinho de pessoas que estudavam a Bíblia. Ela então disse o seguinte: professor, eu queria saber de Deus. Eu falei: você quer saber de Deus? Tá, então vamos encontrar um momento para a gente se encontrar. Terminou que a gente só conseguia se encontrar na frente do colégio, num quiosquezinho, uma coisa assim, uma vez por semana, depois da sala das aulas, por meia horinha. E a gente fez o primeiro estudo bíblico. O primeiro estudo bíblico foi bem engraçado, porque eu não tinha nenhum material. O que eu vou dar estudo bíblico para ela? E então o estudo bíblico foi eu dizer para ela o que era o Antigo Testamento, o que era o Novo Testamento, e que a mensagem daquilo tudo ali é que Deus nos ama através de Jesus. A gente aprendeu João 3,16. Terminou esse estudo bíblico de 15 minutos, o primeiro, e aí eu volto, para o campus do colégio, e ela vem me seguindo. E assim, eu espero não parecer xenofóbico, mas ela veio seguindo daquele jeito tradicional que a gente vê chinês. Ela veio seguindo assim num passinho. Naquele passinho, olhei assim para trás. Eu falei: por que você está me seguindo?
falou, eu queria te agradecer. Falei, que bom, mas a gente vai continuar, viu? Não é todo agora, não. Não, é porque eu queria sempre saber das coisas de Deus, e hoje eu aprendi que Deus ama a gente, né? Aí nessa hora, você segura para não chorar. Eu falei, Deus ama a gente. Deus ama muito a gente. Ele ama tanto a gente, que Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Eu cheguei em casa, a gente se abraçou com a Manu, eu chorei pra caramba. Eu sou chorão. E a gente entendeu o que é que Deus tinha pedido para a gente fazer. Querido amigo dessa igreja, pastor adventista, irmão leigo da igreja, professor da faculdade adventista, o que que Jesus fez por você? Ele te ama. Então compartilha isso. Tem um monte de gente aí fora que está morrendo porque nunca aprenderam sobre o amor de Deus. Vocês pensam que é só lá na China que tem gente que nunca ouviu falar de Deus? Aqui tem um monte de gente que conhece uma versão deturpada do Senhor, que conhece uma versão atrofiada de Deus. E se você já experienciou na tua vida Jesus te livrando, é responsabilidade tua voltar para a tua casa, voltar para os teus, voltar para a tua aldeia e dizer que Jesus te livrou, que Jesus foi quem te salvou. E já no final do nosso momento aqui, eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre 2 tipos de relatos que foram feitos nessa história. Deixa eu perguntar para vocês, quem foi que primeiro contou a história dos porcos para a vizinhança? Quem foi que contou primeiro essa versão? Quem? Os endemoniados? Não. Quem primeiro contou a história foram os trabalhadores, foram as pessoas que estavam apacentando. Eles viram de fora. Isso que acontece muitas vezes. Quem está vendo de fora não entende o que Jesus fez por nós. Os caras viram de fora e eles voltaram para a cidade e contaram a versão terrorista do que havia acontecido. Eles chegaram falando, caramba, olha, chegou um cara aqui que vai acabar com o nosso negócio. Chegou uma pessoa aqui que acabou. Então, esse relato atraiu um monte de gente e quando eles chegaram, eles viram os 2 endemoniados aos pés de Jesus, vestidos e escutando alguma coisa que Jesus estava dizendo. E eles pedem para que Jesus se retire. Meu amigo, nessa manhã, ninguém pode contar melhor do que você o que Jesus fez por você. Quando as pessoas do local, que não viveram essa história, viram o que tinha acontecido, elas se assustaram. E elas pediram para que Jesus fosse embora. E então aqueles endemoniados pedem para ficar com Jesus, para entrar dentro do barco e se transformarem em discípulos. Mas Jesus diz o seguinte, olha, vocês têm uma missão muito maior. É você quem vai contar, não somente para a tua cidade, mas em toda a região que eu fiz por você. E eu gostaria de, como última coisa aqui nessa manhã, essa aqui é uma foto da gente antes do batismo, essa é a foto do batismo da nossa aluna. Essa é a família dela lá em cima. E eu gostaria de ler com vocês uma citação do livro Desejar Todas as Nações. E fazer a pergunta que eu fiz no começo. Quem é que pode ser missionário? Os 2 curados possessos foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar o povo como os discípulos que se achavam diariamente com Cristo. Estavam no caso de fazer, apresentavam, porém, em si mesmo o testemunho
de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Quem é que pode ser missionário? Quem for livrado por Jesus. Foi você livrado por Jesus? Se sim, em nome de Jesus, trabalhe para que pessoas também conheçam o mesmo Jesus que te salvou. Trabalhe para que esse dia aconteça. Uma frase do pastor Luiz Nunes sempre me marcou muito, e eu me emocionei ao encontrá-lo essa semana. Eu me lembro que no primeiro dia de aula que a gente teve com ele, ele disse assim, olha, talvez vocês tenham escutado muito essa frase, pelo menos quem estudou com ele. Ele disse assim, a minha geração falhou em pregar para o mundo inteiro. Não cometa o mesmo erro. Querido amigo, as profecias vão se cumprir sem mim ou comigo. Não falhemos em pregar o Evangelho. Não falhemos em viver uma vida como Jesus viveu. Não falhemos mais outra geração nesse mundo. Um mundo de tanta tristeza, de tanta maldade, de tanta dor. Hong Kong tem uma taxa de suicídio altíssima. As pessoas estão tristes, vivendo sem esperança. E você tem a vida, porque você tem o Filho de Deus. Não permita que as pedras falem por você em nome de Jesus. O mundo está perecendo sem saber de Jesus. Enquanto a gente fica envolvido em tantas questões tão diminutas, tão pequenas, enquanto o mundo sofre sem saber quem é Jesus. Enquanto as pessoas vivem sem brilho no olho, sem saber que elas são filhas de Deus, dignas do sangue de Jesus. Você que tem a vida, não fica só com ela. Compartilhe a Jesus. O mundo perece por falta de conhecimento do Filho de Deus. As pessoas estão tristes, sem esperança na vida, correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso, entre milhões de aspas. Querido jovem dessa igreja, eu preciso te fazer um desafio. Em nome de Jesus, aprenda inglês e saia do verbo to be. Inglês é uma ferramenta que nós precisamos para ir, é um passo para que as portas do mundo se abram. Existe um monte de lugares no mundo precisando de pessoas que conhecem o Jesus que você conhece. Existem muitos lugares no mundo que precisam de gente que nunca tem estudado teologia para ser missionário. Por um motivo muito simples. Porque ter alguma espécie de diploma de teologia ou estar conectado com a igreja pode significar sua morte. Pessoas estão vivendo em países onde o evangelho é proibido. Existem alunos hoje, e essa é uma coisa que me deixa muito contente, existe um projeto hoje de alunos valdenses. Assim como foi na Idade Média, existem alunos hoje, adventistas do sétimo dia, matriculados em países árabes, onde o evangelho é proibido, e eles estão lá como missionários encobertos do Senhor Jesus. Você também pode fazer isso, jovem da igreja adventista. Você também tem uma missão dentro da sua sala de aula. O mundo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento que a gente tem aqui todos os sábados. Todos os dias a gente tem acesso à Bíblia. Em nome de Jesus, eu preciso fazer um apelo para você. Aprenda uma segunda língua. E engaje-se na missão do Evangelho no mundo inteiro. Mas eu preciso fazer um segundo apelo. Quem não é missionário aqui, não pode ser missionário em lugar nenhum. Engaje-se na missão aqui. Existe um campo enorme aqui. O desafio que se tem lá é um desafio diferente, não é maior nem menor. Porque, afinal de contas, o inimigo é o mesmo, mas o Jesus também é o mesmo. O desafio aqui é enorme. Engaje-se na missão do Senhor. E, por última vez, eu quero te perguntar, quem é que pode ser um missionário? A quem Jesus livrou das forças do mal. Jesus te livrou? Então compartilha isso. Em nome de Jesus. Eu gostaria de apelar no teu coração hoje. Nunca mais
tenha vergonha de compartilhar o Jesus que te salvou no local do teu trabalho, na tua sala de aula. Nunca mais fica calado, mas pede força ao Senhor Jesus para pregar de maneira eficiente nos distintos ambientes desse mundo. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Eu queria cantar com você essa musiquinha. Pode ser a capela mesmo. É uma musiquinha que sempre tocou muito no meu coração. E diz: não tardará. Vamos cantar? Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Querido Senhor Deus, obrigado por ter livrado a cada um de nós que te aceitou das garras do inimigo. Senhor, dá-nos forças para contar ao mundo inteiro o que Jesus fez por nós. Senhor, dá-nos talentos, dá-nos os instrumentos para contar ao mundo inteiro a salvação que existe em Ti. Senhor Jesus, não queremos que nenhuma pedra fale por nós, mas queremos falar poderosamente em nome de Jesus. Queremos viver uma vida como a Tua. Senhor Espírito Santo, transforma os nossos corações à semelhança do de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Transforma-nos, devolve a nossa dignidade, assim como o Senhor fez com os endemoniados de Gadara. E obrigado pelo mandamento de que nós temos que falar para os da nossa casa, para os da nossa região. Senhor Deus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre os alunos da Faculdade Adventista. Faze deles missionários em cada sala de aula onde eles estiverem. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre os professores da Faculdade Adventista da Bahia. Que eles sejam o sal da terra nas salas de aula deles. Quero te pedir uma bênção especial sobre essa comunidade e sobre os administradores desse lugar. Senhor Jesus, nós te amamos e te agradecemos a tua salvação. Dá-nos força, em nome daquele que nos salvou, Senhor Deus, para pregar sobre a breve vinda de Jesus. Te pedimos. Amém.